A ideia de analisar a distribuição de probabilidade dos valores estimados, dos parâmetros, remete à estatística bayesiana. Como eu disse, não foi exatamente o que aconteceu lá no Salamar-Khan, nem no Levine e Reneut. Lá eles usaram uma distribuição de parâmetros diferentes, né, de regressões diferentes. Mas tem essa ideia de distribuição, né? Foi como eles geraram uma distribuição, digamos assim. A estatística bayesiana, ela trabalha mais com incerteza e ela dá essa distribuição, digamos assim, empírica dos parâmetros. Ela oferece isso. Então, vamos começar a falar de estatística bayesiana aqui nessa sequência, nesses próximos vídeos, tá certo? Depois que eu fizer essa apresentação, nós vamos ter aulas práticas, onde eu vou abrir o R e eu vou fazer mais ou menos a mesma discussão que está aqui, mão na massa, e aí eu vou chegar lá no modelo de crescimento, tá? Em termos, lá na prática, com R. Vai deixar de ser slide, vai passar a ser a tela do R. E aí nos nossos encontros a gente discute essas duas coisas. Então, esse é o nosso roteiro aí para a parte final do curso. Mas antes de estudarmos essas técnicas bayesianas de escolher variável, é útil que nós falemos um pouco da estatística bayesiana. O que é isso, de como é que funciona. Volto a dizer, se vocês já sabem, podem ignorar esses vídeos, ou até podem me ajudar a melhorar esses vídeos, agradeceria muito. Mas eu imagino que nem todo mundo tenha visto isso durante o curso. Isso, pelo menos na minha formação, eu não vi. Tudo bem que eu estou velho. Minha formação foi antiga, mas até onde seja do meu conhecimento não está inserido. Os próximos slides têm como base as notas de aulas do professor Brandon Brewer. Está aqui o link para quem quiser e estiver interessado. É um curso de estatística, eu peguei lá em Auckland. Eu achei legal, eu olhei um monte de coisa quando eu estava... primeira vez que eu fui preparar esse curso, e eu achei esse o interessante, né? Então, estou usando essas notas de aula, claro que adaptando os exemplos e tal, mas a nota de aula é essa, a base é essa. E aí eu começo com uma pergunta, uma pergunta boa, né, de discussão. Qual a probabilidade do Botafogo perder o próximo jogo contra o Flamengo? Então, temos um próximo jogo contra o Flamengo. Qual a probabilidade do Botafogo perder esse jogo? Eu torço o Botafogo, né? Fazer o quê, né? Eu torço o Botafogo. Então, eu queria saber a probabilidade do Botafogo perder o próximo jogo contra o Flamengo. Tem várias maneiras de responder essa pergunta, mas eu vou começar com uma que, digamos, é uma forma subjetiva. Eu sou botafoguense, eu conheço o hino do Botafogo, e o hino do Glorioso diz que o Botafogo não pode perder para ninguém. Está no hino. Então eu canto, agora não vou mais em estádio, mas quando eu ia no estádio, porque eu morava no Rio, lá, né, não podes perder para ninguém. Então, se o Botafogo não pode perder para ninguém, eu acredito que a probabilidade é zero. Essa é uma resposta absolutamente subjetiva. Eu não tenho base nenhuma para dizer isso. É da minha cabeça que eu tirei essa resposta. Mas eu estou dando uma probabilidade, eu estou respondendo essa pergunta. Se certo ou errado, é outro problema. Roberto, qual a probabilidade do Botafogo perder o próximo jogo contra o Flamengo? Eu digo, olha, para mim é zero, porque o Botafogo não pode perder para ninguém. Ou você pode seguir outro caminho. Outro caminho é o seguinte, bom, teve outros jogos aqui, eu fiz esse slide já tem algum tempo, quando eu preparei esse material, mas na época eu fui na internet, eu peguei os dados e encontrei que em 328 jogos contra o Flamengo, o Botafogo ganhou 98, que dá 30%, empatou 107 jogos e perdeu 123 jogos. Então, ele ganhou 30% dos jogos, empatou 107 e perdeu 38% dos jogos. E aí eu posso dizer que eu acredito que a resposta é 38%. Eu também estou respondendo a pergunta. Então, qual a pergunta? Qual a probabilidade do Botafogo perder o jogo contra o Flamengo? Eu posso dar uma resposta subjetiva. Obviamente, o zero aqui é uma brincadeira, é uma provocação que eu estou fazendo. Eu posso tirar uma coisa da minha cabeça e dizer que é, sei lá, 40%, ou então se eu tiver pessimista, porque o Botafogo não está bom, eu vou dizer que é 80%. Estou dando probabilidades subjetivas. Ou eu posso fazer uma abordagem objetiva, que é o que eu fiz. Vai na internet, pega as vezes que os times jogaram, faz a proporção. Diz assim, mas aí está pegando dado muito antigo, mudou, tá tudo bem. Então você pode pegar o mais recente e você vai aperfeiçoando o modelo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu posso responder isso de forma subjetiva ou eu posso responder isso de forma objetiva. A abordagem objetiva significa olhar a frequência com que o evento aconteceu. Claro, você pode discutir período, se vale a pena pegar todos os jogos ou só os mais recentes. Tudo isso você discute em econometria. A econometria está aqui. A econometria
A econometria tradicional que vocês veem está aqui nessa abordagem que eu estou chamando de objetivo. Essa estatística tradicional, também chamada de frequentista, essa objetiva, o conceito está associado, a de probabilidade está associado à resposta que eu chamei de objetivo. A resposta objetiva, ela está associada ao que se chama de a estatística tradicional, também chamada de estatística frequentista, porque está olhando frequências. Na estatística bayesiana, o conceito de probabilidade está associado a essa resposta que eu chamei de subjetiva. Então, aqui começou a nuance da coisa, né? São duas maneiras de você responder a pergunta. Uma é olhando os dados de forma objetiva, olhando as frequências, e outra é de forma subjetiva. Você pode dizer, mas está errado. Tudo bem, mas é uma resposta. O que a estatística bayesiana faz é explorar essa abordagem subjetiva, claro que usando dados e tudo isso, não fica só na maluquice do meu exemplo. Meu exemplo é só uma provocação, só para acordar todo mundo e chamar para discussão. Bom, diante de eventos incertos, é comum que tenhamos probabilidades a priori sobre o que pode acontecer. Por exemplo, você pode acreditar que tem alta probabilidade de ser aprovado no curso que você matriculou, embora isso é uma coisa a priori, porque você não conhece os dados, você não sabe quantos alunos foram reprovados no semestre passado, nem historicamente. Então, em alguns momentos isso acontece, você tem uma pandemia. Qual é a probabilidade dessa pandemia acabar em um ano? É difícil dizer, porque esse tipo de coisa que aconteceu é raro. Quer dizer, a última coisa parecida tem mais de 100 anos, lá na gripe espanhola. Então você não tem muito os dados. E aí você parte de uma probabilidade a priori, né? A prior, que eles chamam, fala em inglês e tal. Mas essa propriedade é a priori que você tem, que tem um elemento subjetivo, né? Você diz, olha, eu acho que é tal. Você não sabe exatamente, você não tem os dados. Então, eu dou esse exemplo que todo aluno que fez faculdade passou por isso. Você vai se matricular. Tem disciplina que você até sabe. Ih, aquele professor ali reprova a turma inteira. Mas tem disciplina que você entra meio perdido, né? Assim, cara, será que é? Às vezes é de outro departamento. E aí você tem uma probabilidade anterior, uma probabilidade de priori. O que a abordagem bayesiana faz? Ela consiste em observar o que acontece e, a partir das informações adquiridas, atualizar a probabilidade inicial. Então, você sai de uma probabilidade inicial que é subjetiva, mas você atualiza a partir dos dados que você vai observando. Por exemplo, você pode mudar a avaliação de probabilidade de ser aprovado ao tomar conhecimento que no semestre anterior a turma toda foi reprovada. Então, você não tinha esse conhecimento, matriculou, ficou sabendo e dizia, meu Deus, agora eu estou mudando, eu estou achando que aquela ideia que era fácil, tranquilo de ser aprovado, mudou porque eu tomei conhecimento de um fato. Ou eu posso mudar a minha ideia do Botafogo ter zero chance de perder após acompanhar uma temporada do Carioca do Brasileiro. Eu vou ver que essa minha priori não era boa, porque quando eu olhei os dados eu vi que o Botafogo perdeu um monte de jogo, então aquela história do hino estava me enganando. Então percebam, essa é a ideia. Você sai de uma probabilidade subjetiva, a priori, pode vir da sua cabeça, mas os dados vão aperfeiçoar a tua probabilidade. Essa a estratégia que nós vamos usar. A probabilidade anterior à observação é a priori, eles chamam de prior, e em português eu vi alguns textos também chamam de prior, eu não vou entrar nessa discussão. Se eu chamar a priori, chama a priori. A probabilidade posterior, ou seja, agora que eu observei, eu vou chamar de posterior, né? Que é posterior, mas posterior. Então eu tenho a minha impressão, vai chover hoje? Vai chover amanhã? Eu tenho uma priori, uma prior, 50%. Aí eu vejo, acordo de manhã e eu vejo o dia. Está nublado, está sol, eu vou atualizar e agora eu tenho uma outra probabilidade já considerando os dados em cima da minha probabilidade inicial subjetiva. Essa é a posterior. Repara que isso pode seguir. A posterior passa a ser minha nova priori, e aí eu olho mais dados e vou aperfeiçoando. Não tem problema nenhum que isso aconteça. Nós vamos fazer exemplos assim quando chegar na aula prática. Temos os nomes. Priori, prior, priori e posterior. Ótimo. Nos resta descobrir como chegar na posterior a partir da prior, né? da distribuição a priori. Eu quero saber como é que eu faço esse caminho. Então, eu tenho, já disse, vai chover amanhã, eu tenho uma probabilidade anterior, né, uma priori,
50% a 50%. Acordei e vi que estava meio chuvoso, mudei minha probabilidade. Mas eu pensei à tarde, de manhã eu vi chuvoso. Tudo bem. Esses são os nomes, os caminhos. Agora, como que eu faço isso? Como é que eu vou incorporar essa informação? É isso que nós vamos fazer. Os métodos bayesianos vão nos ajudar a fazer exatamente isso, que é o que nós vamos começar a discutir. Bom, para apresentar o método, comecemos com um exemplo. Exemplos são bons, principalmente porque assim, essa parte teórica sai completamente do objetivo desse curso. Então, vamos pensar em exemplos. Em uma urna existem duas bolas. Tem duas bolas numa urna. Está fechado lá, está escuro, a gente não vê. Nós sabemos que uma delas é preta, mas não sabemos se a outra é branca ou preta. Então eu sei que uma bola é preta, mas a outra eu não sei se é branca ou preta. Para simplificar, suponha que as hipóteses acima são as únicas possíveis. Não tem bola vermelha, nem bola azul, nem bola verde. Ou a outra é branca ou a outra é preta. Não tem bola de outras cores. Para simplificar, né? Se quiser fazer um monte de cor, faz, mas trabalha mais. E aí nós temos duas hipóteses. Preta e preta ou preta e branca. São as duas hipóteses que nós temos, porque nós sabemos que uma é preta, isso nós sabemos, nós vimos a bola. A outra que são elas, se é branca ou preta. Então tem essas duas hipóteses. Sabemos que apenas uma das hipóteses é verdadeira, né? Ou bem a segunda bola é preta ou é branca. Ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. As duas bolas são pretas, PP, ou uma bola é preta e outra é branca, PB. Você tira uma das bolas. Tirou uma das bolas. Você tirou uma só. Né? E observa que, chama de D isso que você observou. A bola que você pegou é preta. Foi isso que você observou. Repara que você sabia que tinha uma bola preta lá dentro. Você sabia. Então, você pegou uma bola, viu que é preta. Certo? Você viu que é preta. Esse é o experimento que nós estamos fazendo. Antes de tirar a bola, você acredita que a probabilidade de duas bolas pretas é igual à probabilidade de uma branca ou preta. Ou seja, você não tinha a menor ideia se a outra era branca ou preta, você deu 50-50. Então, probabilidade de PP 0,5, probabilidade de PB 0,5. Isso foi antes de tirar a bola, você fez esse chute. A caixa de Bayes box, que fala em inglês, ela vai ser usada para ilustrar o método aqui, a discussão que nós estamos fazendo. E a fórmula de Bayes? Vamos chegar lá, vamos com calma, vamos desenhando, vamos fazendo devagar, vamos tentando pegar a intuição das coisas. Então a caixa é mais intuitiva. Então vamos lá. Eu tenho duas hipóteses e a minha distribuição a priori, a minha prior, né, como eles botam, às vezes quando eu falo os meus beliefs, as minhas crenças, o que eu acredito, de novo, aqui o importante é que isso é puramente subjetivo, não tem nenhuma base de dados para fazer isso, é que tem duas hipóteses, preta, preta, preta e branca, e eu estou dando 0,5 para cada um. Como isso aqui é uma distribuição de probabilidade, soma 1. Então a soma aqui é 1. Então essa é a minha priori, a minha distribuição anterior. Antes de ver que eu tirei uma bola preta, antes de ver os dados, tá joia? Começamos aí. Depois a gente vai preenchendo essas outras caixinhas e dando um significado a cada caixinha dessas. Likelihood de uma hipótese é a probabilidade de ter observado os dados se essa hipótese for verdadeira. Então isso é o que nós vamos chamar de likelihood. De novo, repare, vários textos em português que usavam essa expressão likelihood. Imagino que tem uma tradução boa, aqui ficou 2 Hs, né? H-O-O-D. Eu vou usar likelihood porque foi o que eu encontrei. Se tiver uma tradução boa e eu não estiver usando, peço perdão aos puristas da nossa língua, né? Mas foi o que eu encontrei. Então isso é a probabilidade de ter observado os dados se essa hipótese for verdadeira. Então, supondo que a hipótese, qual a hipótese? Por exemplo, PP é verdadeira, qual é a probabilidade de eu ter visto aquele dado? Isso é que vai me dar a likelihood. Os valores são encontrados considerando que cada hipótese é verdadeira e perguntando qual a probabilidade de encontrar aquele dado que foi observado. Então, esse é o jogo da likelihood. No exemplo, se a hipótese PP for verdadeira, a probabilidade de tirar uma bola preta é 1. Óbvio. Então, se PP é preto e preto, se PP é verdadeiro, a probabilidade de você tirar uma bola preta é 1, porque as duas bolas são pretas, ora bolas. Se a hipótese PB for verdadeira, a
probabilidade de tirar a bola preta é 0,5, porque tem uma bola preta e uma branca na urna, com probabilidade de 0,5 você tira uma bola preta, as bolas são iguais, não tem diferença de peso, nem de temperatura, nem de nada. Elas são idênticas, só muda a cor, e você não está vendo. Você bota lá e puxa. Um sorteio tipo. Então, é assim que se faz a segunda coluna, a likelihood. A terceira coluna é chamada de posterior não normalizado e costuma ser denotada por H, que é basicamente o produto. Então vamos olhar aqui a anterior, né? A priori, como eu disse, é 0,5, 0,5. A likelihood, a pergunta é, se a hipótese PP for verdadeira, ou seja, se tiver duas bolas pretas na urna, qual é a probabilidade de eu tirar uma bola preta? 1. Por que tirar a bola preta? Porque é o dado. Eu agora tirei uma bola, olhei para a bola, isso é preta. Então, qual a probabilidade de tirar uma bola preta se as duas forem pretas? 1. Esse cara aqui, 1. Qual a probabilidade de tirar uma bola preta sob a hipótese PB? Ou seja, que uma é preta ou outra é branca? 0,5. Tirou, olhou, 0,5 é a probabilidade disso. Então, isso eu estou chamando de likelihood. H eu vou chamar esse posterior não padronizada, que é basicamente multiplicar a prior pela likelihood, né? Então, estou dizendo, dada a minha anterior, estou dizendo com probabilidade de 0,5 acontece essa hipótese, olhando os dados, e aí eu faço esse produto para obter esse resultado. O que vai ser a posterior no final do dia? Basta você dividir o elemento da coluna pela soma dessa coluna H por essa soma para dar 1. Então você divide. De forma que a soma dos valores da posterior seja 1, porque a posterior tem que ser uma distribuição de probabilidade que tem que somar 1. Então, fazendo a divisão, 0,5 por 0,75 é 2 terços, 0,75 é 1 terço. Então, se você sai de uma distribuição de probabilidade meio a meio, que você não tinha a menor ideia, chutou meio a meio, e você viu que uma bola é preta, a tua distribuição posterior, 2 terços, 1 terço. E essas são as técnicas chamadas Bayesianas. Se isso, nós vamos ver que isso é consistente com a fórmula de Bayes, que essa eu tenho certeza que vocês viram nos cursos de estatística. Quem lembra, quem está dominando, já está enxergando o que está acontecendo. Mas vamos seguir nosso roteirozinho aqui, que eu acho que é uma maneira intuitiva de pegar o que está acontecendo. Bom, então provavelmente você já conhece a fórmula da regra de Bayes. Olha a priori aí, gente, né? Eu estou supondo que vocês conhecem. Isso é subjetivo. Eu não tenho, se bem que eu tenho um pouco, vocês fizeram economia, ou então fizeram alguma área, estudaram em algum momento para Ampex, o pessoal do doutorado às vezes não, ou seja, é bem subjetiva essa minha hipótese. Caso não lembre da fórmula, a fórmula era assim: a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de B dado A, multiplicado pela probabilidade de A, dividido pela probabilidade de B. Essa chama fórmula de Bayes. Fórmula de Bayes. E análise de dados, que é o que a gente está fazendo aqui, análise de dados, é comum substituir A por H. Então, em vez de A, usa H, e B por D, de dados. E a fórmula, então, é escrita a mesma fórmula, eu só estou mudando que onde tinha A, eu estou botando H, não é? Então, H aqui, H aqui, H aqui, e onde tinha B, eu estou botando D. Não mudou nada, mudou nada. Então, a probabilidade da hipótese dado aqueles dados, a hipótese condicionada aos dados é PH, multiplicado por P de DH sobre P de D, certo? PHD é a nossa probabilidade posterior. Então, é a hipótese condicionada aos dados. Diz a probabilidade que a hipótese H é verdadeira, dado que vimos as observações D. Então, esse cara aqui é a nossa posterior, que é exatamente o produto dividido por P de D. Você está vendo que está acontecendo. P de H é a anterior, a probabilidade subjetiva da hipótese H antes dos dados em D serem observados. Então, é a probabilidade de cada hipótese que você fez de forma subjetiva, é aquele 0,5, 0,5. Então, é a probabilidade subjetiva das hipóteses antes de você ver qualquer dado. P de DH é a likelihood, a probabilidade de ocorrer o dado, o valor observado, se a hipótese H é verdadeira. Então, isso aqui é a nossa likelihood, a probabilidade de acontecer aquele dado se a hipótese for verdadeira. P de D chama likelihood marginal,
Esse copiar e colar é uma droga, né? Porque aí sai um monte de... Não foi não, porque aqui está certinho. Então é erro de digitação minha. É a probabilidade de observar D, seja a hipótese H falsa ou verdadeira, né? Que é exatamente aquela soma da coluna por quem você divide. Então o que nós fizemos aqui foi aplicar a fórmula de Bayes. Só que com a tabelinha, eu acredito que ficou mais intuitivo, mas você pode olhar para cá depois para conseguir a posteriori. No exemplo acima, a regra de Bayes foi aplicada 2 vezes para encontrar a probabilidade posterior de cada hipótese. Primeiro, eu tenho que P de PP dado D, né? Quer dizer, 2 vezes porque é uma para cada linha, né? Uma para cada linha. Ela te dá a fórmula, essa daqui, né? Então você tem que ir para cada linha você usa. Então, P de preto, dado que você viu o dado, que é uma bola preta, é P de PP vezes P de DPP sobre P de D. P de preto, 0,5 é a nossa a priori. A gente achou que era isso, 0,5. 1 é aquele 1 que está na tabela, é a probabilidade de observar uma bola preta se as 2 bolas forem pretas. P de D é a soma, que é exatamente a probabilidade dos dados sem botar hipótese nenhuma. Dá 2/3. E a outra dá 1/3. Então, o que nós fizemos lá foi aplicar a fórmula, só que eu não comecei mostrando a fórmula. Se eu fiz mal, peço desculpas, mas a ideia era deixar a coisa mais intuitiva para depois chegar na fórmula. Bom, vamos fazer mais exemplos, vamos continuar temperando aqui. Suponha agora que você mudou para uma casa nova, com o telefone instalado e não lembra o número. Você acha que é 31070745, né? Vocês são alunos assíduos, vocês sabem que número é esse. É bom que saiba. Mas não tem certeza, né? Você acha que é 31070745, mas vocês não têm certeza que é esse número. Bom, antes que vocês fiquem ligando para saber, esse é o número do Departamento de Economia. Então, por favor, cuidado com o número. Nossas secretárias não querem que vocês fiquem ligando para testar, tá certo? Mas é um número público e tal, por isso que eu botei aqui. Está na página do departamento. Então, para testar, você acha que é 31070745, mas não tem certeza. Para testar, você pega o telefone e liga. 31070745. Se o número for esse mesmo, você com certeza vai ouvir um sinal de ocupado. Óbvio. Você está ligando para o número, deu ocupado. Suponha que a probabilidade de ouvir o sinal de ocupado, se o número não for esse, é de 1 sobre 100. Né? Tem uma probabilidade de você ligar para um número qualquer e ele dar ocupado. Pode acontecer também. Suponha que essa probabilidade é 1 sobre 100. Mas tem uma pegadinha. O telefone pode estar quebrado. Nesse caso, você sempre ouvirá o sinal de ocupado. Então, se o telefone estiver funcionando, tem uma probabilidade, se o telefone estiver funcionando e der ocupado, se você ligou para você mesmo, vai dar ocupado. Se o número for esse mesmo, vai dar ocupado. Se o número não for esse, a probabilidade de dar ocupado é 1 sobre 100. Por outro lado, se o telefone estiver quebrado, ele sempre dá sinal de ocupado. Então, pensa esse exemplo. Vamos botar aqui cada uma dessas situações. Você tem o telefone funciona e o número é correto, e a minha priori para isso é 0,4. A H2, o telefone funciona e é o número errado, é 0,4. O telefone não funciona, esse é o número correto, estou dando 0,1. O telefone funciona, esse é o número errado, estou dando 0,1. Isso aqui saiu da minha cabeça. É minha anterior. É minha prior, se quiserem falar. É a minha distribuição a priori. É subjetiva esse cara, né? É a ideia lá do Botafogo perder do Flamengo. É subjetiva aquela probabilidade. Certo? Depois eu confronto com os dados. Você ligou, deu ocupado. Então agora você tem uma informação. Você agora tem um dado, uma informação. Você ligou e deu ocupado. E vamos encontrar o likelihood e a posterior. Hipótese. Está aqui a priori. E agora vamos para likelihood e vamos para a posterior. Hipótese H1. Vamos fazer isso aqui devagarinho. Funciona e é o número correto. Qual a probabilidade de dar ocupado se funciona e é o número correto? 1. O meu exemplo é 1, porque se você ligou para o seu próprio número, deu ocupado. Mas se o telefone tiver aqueles serviços extras? Não tem, tá? Aqui é diante desses serviços extras o exemplo. Depois que eu dei o exemplo, eu disse, cara.
Então, mais adiante. Então, você ligou. Se a hipótese H1 for verdadeira, se a hipótese H1 for verdadeira, ou seja, o telefone funciona e é o número correto, a probabilidade de dar o culpado é 1. É esse 1 que está aqui. Hipótese H2, o telefone funciona e 310 e esse número é errado. Então, essa é a hipótese H2. Qual é a probabilidade de dar o culpado? 1 sobre 100, porque é um dado do modelo. A probabilidade de você ligar para um número qualquer e dar o culpado é 1 sobre 100, 0,01. Vou entendendo como é que monta essa likelihood, porque a chave é a likelihood, é estudar algebrismo, a chave é a likelihood. H3, o telefone não funciona e esse número é correto. Ora, se o telefone não funciona, sempre vai dar o culpado. Então a probabilidade é 1. O telefone está quebrado, qualquer número que você ligue dá o culpado. H4, o telefone não funciona e é o número errado. Também vai dar o culpado porque o telefone está quebrado. Então likelihood 1, 0,001, 1 e 1. O H, aquela posterior não padronizada, é só multiplicar a priori pela likelihood. Então 0,4, 004, 01, 01. Somou 0,604. Você quer agora dividir, você vai dividir tudo, cada elemento aqui por isso, para poder somar 1. Então vem a hipótese 1, que começou com 0,4, agora vai para 0,662. Aumentou a probabilidade da hipótese 1 estar correta. A hipótese 1 é o telefone funciona e o número é correto. Por que aumentou a probabilidade? Porque o dado foi consistente com essa hipótese. Então aumentou a probabilidade dela. H2, você vê que despencou a probabilidade de H2. Ela era 0,4, agora foi para 0,0062, que é o telefone funciona, mas o número é errado. Por quê? Porque essa foi um azar muito grande eu ligar para esse número ocupado. A H3 aumenta um pouco e H4 aumenta um pouco porque são hipóteses consistentes com o dado. Então, a posterior ela é uma combinação, uma combinação da tua subjetiva, da tua anterior, com o que você observou. Então, ela vai combinando. O que você observa vai calibrando a tua distribuição posterior de probabilidade. Essa é a pegada da coisa. Eu acho que esse exemplo é bem legal para ilustrar como é que funciona essa lógica de posterior. Claro que você pode agora usar essa daqui como uma anterior, como a priori, essa daqui, ligar de novo e repetir o exercício. Se der ocupado de novo, aí você vê que vai mudar, vai aumentar essa probabilidade. Né? E você pode ir fazendo isso até você ter um certo nível de segurança. Seria o caminho. O resultado acima pode ser usado para calcular a hipótese que o telefone está funcionando, que é P de H1 ou 2, que é P de H1 mais P de H2. Antes de ligar, a probabilidade funcionando você estava dando era 0,8. Depois de ligar, 0,6689. Por quê? Porque o ocupado é consistente que não está funcionando. Então diminuiu a probabilidade que você dá dele não estar funcionando. É bem razoável. Imagina você passando por esse exercício, você liga e dá ocupado. Talvez você nem tenha pensado na hipótese de estar quebrado. Depois que dá ocupado, e aí se ele estiver quebrado? Não é? Então é uma coisa meio intuitiva. Bom, a regra de Bayes permite calcular as probabilidades posteriores, tem um posterior, mas é posteriores, a partir da prior, da likelihood marginal. Ou seja, podemos calcular P de HD a partir de PH, PDH e PD. É isso que a regra faz. A priori, ela representa as crenças iniciais, o que você achava que era, a tua opinião, teu chute, se você quiser chamar. A likelihood é obtida supondo que aquela tua crença é verdadeira. Vamos falar um pouco mais agora sobre o P de D, que é aquele que a gente divide, aquela soma. P de D é a probabilidade de observar os dados sem supor que H é verdadeiro ou falso. Qual a probabilidade daquele dado ser observado sem supor se a hipótese H é verdadeira ou falsa? D pode ocorrer se H for verdadeira, com probabilidade P de H, P de D, H. E pode ocorrer se H for falsa, com probabilidade P de H barra, P de D, H barra, o barra aqui é o complemento. Logo, P de D é P de H, P de DH, mais PH barra, né, quer dizer, PH é a probabilidade de H ser verdadeira, PH barra é a probabilidade de H ser falso. DH é o dado, observar aquilo, supondo que o H é verdadeiro, dado que H é verdadeiro, e depois observar aquilo, dado que H é falso. Então, essa probabilidade é essa soma, que é exatamente aquilo que a gente está fazendo. Se você olhar aqui, vamos botar uma mais simplesinha.
esse cara aqui é a probabilidade de H ser falsa, né? Se isso aqui é o H, então isso aqui é a alternativa, é a probabilidade de ser falsa, a probabilidade de ser falsa. Então é essa o jogo que está acontecendo. Por isso que é aquela soma. A regra de Bayes pode ser usada em qualquer conjunto de hipóteses que sejam mutuamente exclusivas e que juntas esgotem o conjunto de possibilidades. Então, você sempre vai ter essas hipóteses. Fizemos isso quando usamos a caixa de Bayes, aquela somazinha lá. Aplicando a regra para N hipóteses e com dados observados, D, temos P de HI, para cá é HI ou é HJ? Desculpa, sem óculos. P de HI é igual a P de HI dado D é igual a P de HI vezes P de D dado HI sobre P de D. Com P de D dado por a soma, aquela soma, né? Só que agora para várias hipóteses, que é o que divide. Então, na caixinha, aqui você tem a priori. Então, para cada hipótese você tem uma probabilidade. Aqui tem a likelihood, que é o dado a acontecer dada aquela probabilidade. E aqui tem o P de D, que é essa soma. Essa soma está colocada aqui. E, finalmente, a posterior, que é só dividindo esse cara pelo P de D. Cada elemento desse por P de D. E aí você tem a posterior que sai da regra de Bayes. Está aqui a posterior. Está aqui a regrinha. Então, você tem a posterior para cada uma. Bom, você pode usar essa abordagem bayesiana para estimar parâmetros. Então, você quer estimar parâmetros, do mesmo jeito que a gente faz lá com a frequentista, você pode fazer estimativa com a bayesiana. Particularmente relevante para o nosso interesse é que essa abordagem ela vai nos dar uma distribuição do parâmetro derivada dos dados observados, que é a distribuição posterior. Então, você, em vez de ter o valor estimado do parâmetro, por exemplo, o Botafogo, em 300 e tantos jogos, ele ganhou 30%. Então, a probabilidade de ganhar é 30%. Aqui eu tenho um valor. Eu posso até calcular desvio padrão, eu posso supor que tem uma probabilidade por trás, eu posso usar um teorema central do limite para dizer que vai ser normal e tal. Aqui não, aqui eu saio com a distribuição, né? A distribuição sai aqui. A colunazinha, a posterior já é a distribuição, né? Não tem que ter uma distribuição por trás acontecendo. Então, é essa o exercício interessante. Assim como no caso anterior, a estimação de parâmetros será apresentada por exemplo. Então, de novo, exemplo que eu acho que fica mais intuitivo, até para mim é mais fácil trabalhar. Então, depois, se a gente entrar na parte formal, fica muito pesado. Então, vamos lá para a distribuição do parâmetro. Suponha que você pega a carona para chegar em casa. Você tem essa situação, naquele ponto de carona que tem lá na UNB. Aqui, como eu estou adaptando de óculos, talvez seja mais comum lá pegar carona. Mas vamos lá. Existem dois tipos de motoristas. Um te deixa na porta de casa, na porta, e outro te deixa em uma avenida perto da entrada do seu bairro, de forma que você tem que dar uma caminhada até chegar em casa. Então, você tem essas duas possibilidades. Ou o cara mora lá no teu bairro, e aí, suponha que a tua casa é logo na entrada do bairro. Então, se ele mora no teu bairro, ele te deixa na porta. Se ele não mora no teu bairro, ele não vai fazer um desvio para entrar no bairro, você fica na avenida e vai ter que caminhar até a tua casa. Então, são essas duas possibilidades. Primeira semana aqui na UNB, você chegou na UNB, foi para aquele postinho da carona lá no ICC, não é? Eu sei que alguns de vocês não tiveram a oportunidade de frequentar o ICC por causa da pandemia, ou o ICC não, a UNB. E o ICC é um prédio gigante que tem na UNB que antigamente tinha praticamente todo mundo estava lá, nós da economia ficamos lá. Com o tempo os cursos foram sendo construídos prédios das faculdades, nós, por exemplo, viemos para o nosso prédio da FACE, e não tem mais tanta gente no ICC, mas é impossível, no dia que vocês pisarem no campus, vocês olharem uma foto aérea, vocês vão ver, né? Chama Minhocão, porque ele é bem grande, eu acho que ele tem quase 1 quilômetro de ponta a ponta, e lá na ponta do ICC tem ponto de carona, entendeu? Hoje, se vocês vierem só na FACE, vocês não vão ver, mas vocês vão passar e ver aquele prédio. Ele não é alto, não. Ele é baixinho. Ele é basicamente o térreo, o mezanino e um subsolo. Então, mas ele é muito comprido, por isso que de vista aérea vê melhor. É o Instituto Central de Ciências. Por isso chama ICC, mas é muito conhecido como Minhocão. É o nome que se dá aí. Bom, então na primeira semana você foi lá no ponto de carona e pegou 5 caronas. 2 te deixaram na porta de casa, aí as outras 3, naturalmente, te deixaram longe. Com essa informação, queremos estimar a proporção de caronas boas, ou seja, das que te deixam na porta de casa. Chama essa proporção de θ. É claro que aqui é um exemplinho bonitinho, não importa.
pode ser qualquer coisa, entendeu? Você pode contar qualquer outra história para cá. Eu vou dizer o seguinte, você pegou, você fez 5 experimentos, 2 deu o resultado que você bom, né? 3, portanto, não deram. Se você fosse fazer uma estimação tradicional, você ia dizer que a probabilidade é 2 quintos. 2 sobre 5, né? Porque 2 aconteceu, 5 não. Então, 2 quintos de pegar boa, 3 quintos de pegar ruim. E qual a distribuição dessa probabilidade? Bom, você talvez tenha alguma hipótese que dê suporte e tal, etc, etc, etc. Claro que vamos ter que botar a distribuição aqui também e tal. Estou dizendo assim, a gente não sai com essa distribuição. Aqui nós vamos sair. Bom, então o primeiro passo, esse é o dado, né? Esse é o dado que você tem. Das 5 caronas que você pegou na primeira semana, 2 te deixaram na porta de casa, as outras 3 não. O primeiro passo é fazer a priori. A carona boa, tá? Eu quero saber carona boa. Carona boa. Boa é que deixa na porta de casa. Depois nós vamos à observação. 2 quintos das caronas foram boas. Então, essa é a observação que nós temos. Então, o primeiro passo é fazer a inicial, né, a anterior. O segundo passo é incorporar os dados, que nem nós estamos fazendo o tempo todo, nós fizemos com as bolinhas, nós fizemos com o telefone, é a mesma lógica, e aí nós vamos chegar na posterior, que seria a distribuição dessas probabilidades. Como θ representa uma proporção, os valores possíveis de θ estão entre 0 e 1. Está entre 0 e 1. Para facilitar as coisas, suponha que os valores possíveis, ou você considere que possíveis são só esses valores 10%, 0, 10%, 20%, 30%, 40%, 60%, até 1. Tá? Não tem 0,25. Só para facilitar nosso exemplo. Então, você tem esses valores possíveis de θ, ou são os valores que aparecem. Ou pelo menos os valores que você considera possível na sua pior. No começo, você não tem a menor ideia do valor de θ. E resolve atribuir a mesma probabilidade a cada possível de valor de θ. Então, você não tem a menor ideia, você não conhece a UNB, você veio de outro estado, de outro planeta. Você não tem a menor ideia. Então, o que você faz? Eu vou dar a mesma probabilidade para todos. É uma boa maneira de sair dessa, né? Você não tem a menor ideia do que está acontecendo, chuta que cada um tem a mesma probabilidade. São 11 valores possíveis, né? Só contar aqui. Então, você está dando para cada um a probabilidade 0,0909. É 1 dividido por 11. É a probabilidade de cada um acontecer, então está aqui a tua anterior, a tua prior, a tua priori, como você quiser chamar esse negócio. Então, para cada valor possível, você está dando, aquele P de θ ali. Então, volto a dizer, isso é completamente subjetivo. Você tirou da sua cabeça, que nem lá no começo eu tirei o do Botafogo, ou 0,5 para a bola branca, completamente subjetivo. Para encontrar a likelihood, temos que supor que cada possível valor de θ é o valor verdadeiro e calcular qual a probabilidade de observarmos que 2 quintos dos motoristas deram boas caronas. Para cada valor. Então, se θ for 0, qual é a probabilidade? Se θ for 0,1, qual é a probabilidade? E assim por diante. Bom, se θ for 0 é o mais simples. Se θ for 0, todos os motoristas te deixam longe de casa. Né? A probabilidade de carona boa é 0. Desta forma, a probabilidade de conseguir 2 caronas boas em 5 é 0, porque não tem carona boa. Então, esse aqui é fácil. Esse primeiro aqui é fácil, é 0 essa likelihood. Né? Se θ for 1, todos os motoristas te deixam na porta de casa. E a probabilidade de conseguir 2 caronas boas, ou 3 ruins, né, também é 0. Você tinha que ter conseguido 5 boas. Então, se θ for 0, você tinha que ter conseguido 0 boas. 2 não pode. Se θ for 1, 5 boas. Então, as duas pontas a gente já fechou. Vai ser 0 a likelihood para cada uma delas, porque a probabilidade daquilo acontecer, supondo θ 0 ou supondo θ 1, é 0. Para encontrar os outros valores, vamos ter que trabalhar mais um pouco. Aí vamos ter que suar um pouco mais para encontrar os outros valores. Bom, talvez você lembre lá no curso de estatística que você estudou experimentos repetidos com uma dada probabilidade de sucesso. Digamos que seja igual a θ. Então, a probabilidade de uma moeda, a probabilidade da cara é θ, e você joga a moeda várias vezes. Esse é o caso de saber quantas vezes vai dar cara se jogarmos uma moeda justa 10 vezes, ou qual a chance de errar um pênalti em 10 chutes para um jogador que acerta 90% das vezes. O cara tem 90% de acerto, chuta 10. Quanto que ele vai errar? Então, você tem uma probabilidade de acontecer e os eventos se repetem. Certamente você estudou isso no curso de estatística. A distribuição que descreve esse tipo de processo chama binomial. Para um dado valor da proporção de sucessos, θ,
a probabilidade de obter um determinado número de sucessos, pênalti marcados ou moeda da cara, em N tentativas é dada por probabilidade de x dado θ igual a combinação de n x a x, né, de n por x, a θ elevado a x, 1 menos θ elevado a n menos x. Então, esse nx, essa combinação é dada por n fatorial, x fatorial, n menos x fatorial. Então, isso está lá no curso de estatística. Acredite, se você não lembra, acredite em mim, eu não ia mentir para vocês. Eu juro que eu copiei e botei direitinho aqui, mas essa é a distribuição binomial, né? Está aqui o jeitão da distribuição binomial. Está aqui os gráficos dela. Então, aqui eu tenho θ igual a 0,3, qual é o número de sucesso em 5 tentativas. Então, está aqui, para cada valor de binomial, está aqui o que está acontecendo. Então, possíveis valores de x, número de sucesso e as probabilidades. Então, se você tem θ 0,3, quer dizer, baixa probabilidade, você tem aqui a probabilidade de dar 0 um pouquinho abaixo de 0,2, a maior probabilidade de dar 1 só fica em torno de 0,3, e daí vai caindo a probabilidade de você conseguir 5, essa aí é 0 mesmo, porque é baixa. Se você tem θ igual a exatamente 0,5, a maior probabilidade é que você consiga 2 ou 3 caronas. Então é bem intuitivo, né? Daí seria 2,5, mas aí você não pode ter 2,5 caronas, está entre 2 e 3. Se você tem θ 0,8, agora a probabilidade alta é que você tenha 4 caronas positivas. Então esse é o jeitão da binomial aqui, que tá dando suporte ao nosso exemplo. Então, por exemplo, se θ é igual a 0,2, a probabilidade de conseguir 2 sucessos em 5 tentativas será dada por... Aí está aqui, probabilidade de x igual a 2, dado θ igual a 0,2, é igual a 0,2048. Né? Não está aqui no gráfico é 3,05 e 0,8. Então, é essa a fórmula para calcular a probabilidade de conseguir 2 sucessos, 2 caronas boas em 5 tentativas para θ igual a 0,2. Usando essa fórmula, né, nós fizemos para 0,2. Vai para 0,1. Para 0,1, 5, 2, né, combinação. Agora, 0,1 elevado a 2, 0,9 elevado a 3. E aí por diante, então, você faz essa tabelinha inteira usando a formulazinha da binomial. Certo? Aquela formulazinha lá, você constrói essa tabela inteira para cada valor de θ usando essa fórmula que tá aqui. P de x igual a 2. X igual a 2 sempre, né? Porque foi o dado. Eu observei 2 caronas boas. O θ é que vai mudando. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, assim por diante. Então, e aí você tem, então, a likelihood. Então, a probabilidade de você conseguir 2 caronas boas, se θ for 0,1, é esse 0,07. Quer dizer, 7 e pouco por cento você conseguir 2 caronas boas. Se você conseguir 2 caronas boas, se θ for 0,2, 0,248 e assim por diante, né? E assim por diante. Então esse é a tua likelihood. Para fazer a likelihood não ponderada, o H, é só multiplicar esse cara por esse. Você sai multiplicando para obter. E finalmente você vai dividir por esse número para ter a posterior. Então está aqui a tua probabilidade posterior. Repara que a tua maior probabilidade é que θ seja 0,4. Essa foi a maior probabilidade que você encontrou. Que é o que você estimaria se você fizesse 2 sobre 5. Né? 2 sobre 5 é 0,4. E aí que está a diferença. Se você faz 2 sobre 5, você, olha, eu observei 5 realizações. 2 positivas, 2 sobre 5, 0,4 é meu valor estimado. Joia! Só que você tem um ponto. Mas você pode fazer, não, mas eu vou supor que é uma binomial. E aí você pode fazer um monte de coisa, estimar variância, estimar as coisas. Você pode estimar, a gente faz isso é ótimo, isso é legal. Eu não quero saber os estatísticos que briguem sobre qual é melhor. Né? Eu só estou querendo apresentar esse outro caminho. E nesse outro caminho você tira a distribuição inteira. Você tem aqui toda uma distribuição desse parâmetro θ. Então, em vez de dizer é 0,4, você está dizendo o seguinte, olha, a probabilidade de ser 0,4 é 20%, mas com 18,75 ele é 0,5 e assim ele é 0,5 e assim por diante. Então é essa distribuição aqui que nós estamos, que é o nosso resultado. A estimativa, em vez de um ponto, é toda essa distribuição que eu estou chamando de distribuição posterior. Então, repare que o valor de θ com maior probabilidade é 0,4, que foi o valor observado.
Isso não chega a ser uma surpresa, considerando que a anterior dava a mesma probabilidade para todos os valores de θ e que você observou 4. Então, quando você faz o ajuste, lembra, a posterior ela combina a tua subjetiva, a tua anterior com um dado, ela joga maior peso em 0,4. Qual a probabilidade da próxima carona ser boa? Qual a probabilidade da próxima carona que você pegar ser boa? A probabilidade de uma carona boa amanhã é igual à soma de cada possível valor de θ multiplicado pela probabilidade desse valor acontecer. Formalmente, é isso daqui. Carona boa dado x é igual à soma de P de θ dado x, carona boa, que é igual a essa soma aqui. Onde a última igualdade vem do fato que, dado θ, a probabilidade de conseguir uma carona boa amanhã é o próprio θ, não é? Então, vem daqui. Bom, o que nós fizemos aqui foi passar uma ideia da lógica de funcionamento da estatística bayesiana. Nós vamos ter uma aula prática, onde nós vamos tratar de questões como uma atualização da anterior, quer dizer, vamos atualizar a anterior, que é exatamente usar a posterior. Nós vamos usar cálculo em vez de simulação, quer dizer, a gente pode fazer as duas coisas com cálculo e com simulação. Que fique claro, aqui nós fizemos cálculo, nós pegamos a distribuição e calculamos, mas nós também podemos simular. A simulação da posterior, com distribuições mais interessantes que as usadas nesse exemplo. Também trataremos do uso de cadeia de Markov para obter a posterior. Tudo isso vai para a aula prática. Passemos agora para intervalos de credibilidade. É um intervalo de confiança, só que tem umas diferencinhas. Teste de hipótese e regressões bayesianas. Mas isso só no próximo vídeo, porque esse vídeo para aqui, né? Estamos com 46 minutos, está numa altura boa. Então esse vídeo ficou só os conceitos de estatística e a ideia do que é estatística bayesiana, de como é que funciona isso e como é que é essa história de você ter a distribuição do parâmetro estimado. Está feito? Está o exemplo aí. Tudo isso, construir intervalo, fazer teste. Ora, se você tem a distribuição, tudo isso sai muito direto. Então, no próximo vídeo a gente trata disso. Obrigado pela atenção de vocês.